Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h43, confirmando 7h43. Antes de trazer aqui a participação do Dr. Robson Góes, lembrar que Caicó, como já divulgamos a semana inteira, né? Vai também hoje realizar aí as manifestações pela greve geral, né, denunciando, por exemplo, os cortes na educação, o contingenciamento de gastos nas universidades, contra a reforma da Previdência, concentração 7h30, 8 horas da manhã na Praça Dr. José Augusto, a Praça da Alimentação, né, e depois segue encaminhada aí pelas principais ruas da cidade de Caicó. Daqui a pouco nós teremos informações aqui no nosso Panorama 95, após a participação do Dr. Robson Góes. Nós teremos Geraldo Oliveira lá ao vivo da concentração. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para trocar ideias, né, trazer informações aos nossos ouvintes. Eu já adianto aqui para os nossos ouvintes que hoje o tema é livre. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988775550, né? Se quer ter alguma dúvida com relação à saúde do animal, do seu cachorro, do seu gatinho, manda para cá. E também pode deixar aí a sua pergunta na nossa live no nosso Facebook. Algumas perguntas que ficaram da semana passada, né? Quais as doenças que o meu cão podem passar para o ser humano? Marcos, as doenças dos animais, em geral, que podem ser transmitidas para o ser humano, elas são chamadas de zoonoses. Então, as zoonoses dos cães, as principais são a raiva, né, a principal zoonose que nós combatemos para cão. Aí existem outras zoonoses que elas podem estar relacionadas diretamente com o cão ou indiretamente, que aí nós temos a leishmaniose, que é o calazar, que o cão ele se torna um hospedeiro da doença e necessita que um flebótomo, que é o mosquito palha, o Lutzonia longipalpis, necessita que esse vetor ele esteja relacionado aí na transmissão. Então é necessário que o mosquito pique o animal doente, no caso o cão, e vá picar o homem para participar da cadeia de transmissão. Então não existe a transmissão direta do calazar entre cão e homem, né? É necessário um vetor. Outras doenças aí que nós podemos citar, aí vem a toxoplasmose, que também o cão pode ser transmissor, e tantas outras doenças aí que existe participação do cão diretamente ou indiretamente como hospedeiro. Mas o cão, ele dessas duas principais doenças aí que nós podemos citar, que é a raiva e a leishmaniose. Outra pergunta aqui, nosso ouvinte conta que o animal dela, pelo que ela deixa entender aqui, mandou até a fotografia aqui, também um cachorro, se coça muito. Ela disse que já aplicou alguns remédios antipulgas e essa coceira não passa. Qual o procedimento correto que ela deve adotar a partir de agora? Bem, essa questão dessa coceira ou prurido, né, indiscriminado, eles podem ter várias origens. A primeira origem que ela citou era a questão da origem do ectoparasita, né, que seriam pulgas, carrapatos, sarna. Se já ocorreu o tratamento quanto a isso, aí vai depender aí agora de uma avaliação mais detalhada. Inclusive isso, Marcos, pode ser uma dermatite alérgica, né? Aí uma foliculite ou infecção bacteriana ou infecção fúngica. Existe também a possibilidade disso ser de origem alimentar, né? Aí também, dependendo da qualidade ou do tipo de alimento que esse cão esteja fazendo a ingestão, também pode causar essa coceira, tá? Essa alergia. E existe a origem que se chama idiopática, que é a origem que você não sabe qual a causa desse prurido, né, dessa coceira. Então,
aconselho ela a procurar um médico veterinário para que ele possa fazer todos os exames necessários, lembrando que muitas vezes a identificação dessa dermatite para o médico veterinário, ela vai ser por tentativa e erro, por exclusão. Então ele vai primeiro tratar aquela parte do prurido em si, aquela vermelhidão, aí inicialmente com medicações que vai suspender aquela vermelhidão, aquela hiperemia que tem na área, aquele prurido, e posteriormente ele vai fazendo a exclusão dos problemas, seja ele de ectoparasita, né, de sarna, fungo, carrapato, porque tem a dermatite alérgica, a picada de carrapato, por exemplo, que é DAPC ou essas dermatites, e posteriormente ele vai excluindo a parte de fungo, a parte de bactéria, e vai chegando a parte mais complicada das dermatites, que é descobrir se essa dermatite é uma dermatite atópica, né, que o cão é alérgico a tudo, ou uma dermatite alérgica alimentar, e vai fazendo as exclusões e o tratamento mais adequado para esse cão. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Danta. Bom dia, Dr. Robson. Marco Danta, eu gostaria de saber do Dr. Robson, referente assim à minha cachorrinha. Porque quando a gente está em casa, ela só come em 2 horários, sabe? Ela come ração às meio-dia, às 12 horas do dia. Depois ela só vai comer 11 horas da noite. Aí eu queria saber dele se é normal esse intervalo de refeição dela. E também pergunta para ele referente quando a gente vai viajar, ela sempre vai comigo, sabe? Aí quando a gente chega no local, ela fica sem comer, ela não come. Aí é normal porque dá mudança de ambiente, aí ela não está acostumada. Eu gostaria de saber dele essas 2 perguntas. Obrigado, bom dia. Patrícia, Vila do Príncipe. Um abraço, Patrícia, bairro Vila do Príncipe, Dr. Robson. Patrícia, eu vou começar a pergunta quanto à questão da viagem, tá? Vejam bem, quando você viaja com o animal, esse animal ele muda totalmente o habitat dele, muda totalmente as características, muitas vezes até do coxinho, do ambiente onde ele está, do barulho, né, daqueles horários que ele gosta de se alimentar. Então ele se estressa realmente. Essa característica dele não querer se alimentar é porque liberou tanta adrenalina no corpo dele, liberou tanta a parte hormonal dele ali, que muitas vezes ele fica sem querer comer e sem querer beber água, né? Ele vai passar a ter essa vontade de comer quando ele realmente tiver com bastante fome. Ou se ele não tiver estresse nenhum, se ele for um animal que não tem nenhum nível de comportamental de estresse, e ele não está nem aí para aquele ambiente onde ele está localizado. Então tem sim essa questão de mudança de local, mudança de horário, mudança de ambiente, né, mudança de barulho, que vai interferir na questão da alimentação e na questão de beber água desse cão e também dos gatos, né? E também não precisa apenas, Patrícia, a questão da viagem. Olha, vai começar agora o período junino, que é o período de fogos, onde os animais ficam muito sensíveis pela audição que eles têm, e nesse período eles ficam muito estressados, trêmulos, causa até acidentes, fugas, e eles deixam de comer e beber água justamente pelo nível de estresse que é causado pelos fogos. Tá? Agora, respondendo a pergunta sua quanto à questão das vezes de alimentação que o seu cão, são 2 vezes, meio-dia e à noite. Tá? Então veja bem, o cão ele pode se alimentar apenas 1 vez ao dia, desde que a ração seja uma ração de boa qualidade e em quantidade suficiente para que ele fique alimentado e nutrido. Né? Então isso aí, a digestibilidade da ração é suficiente, se ela for de boa qualidade, para nutri-lo, né, alimentá-lo e nutri-lo ao longo das 24 horas. Porém, a gente orienta que essa alimentação ela seja com intervalos mínimos de 12 horas.
Você pode fazer 3 rações? Pode. Pode fazer 4? Pode. Desde que a ração seja aquela quantidade para o dia. Então, se o cão ele deve comer aí meio quilo de ração durante um dia, você não vai dar meio quilo de manhã, meio quilo de meio-dia e meio quilo à noite, porque ele vai ficar obeso. Então você pega esse meio quilo da ração que ele é para comer no dia, coloca dentro de uma vasilha e você sabe que aquilo que está dentro da vasilha é o que ele deve se alimentar ao longo das 24 horas. Então o fracionamento dessa ração aí vai depender da forma que você queira alimentar seu cão. O nosso ouvinte João Medeiros pergunta, Dr. Robson, quais as zoonoses que podem ser transmitidas ao ser humano que ingere leite, compra na porta de casa sem ser leite pasteurizado? Amigo, isso aí você tocou agora num problema sério, né? Seríssimo. Além das toxinfecções alimentares que podem ser causadas através do leite, aí seria salmonela, Escherichia coli e tantas outras problemas que existem no leite in natura e comercializado sem fiscalização. A gente ainda pode citar algumas outras zoonoses como tuberculose, brucelose, leptospirose e outras doenças mais que, se eu for citar aqui para você, aí a raiva, febre aftosa, né? Aí tem até uma discussão, né, se existe ou não a eliminação de alguns vírus através do leite, mas já tem histórico disso. Então acredito eu que você tenha sempre cuidado quando fizer a aquisição desse leite de fazer uma boa fervura desse leite para que possa eliminar aí os elementos que existam, né, as zoonoses que existam presentes nesse leite. Mas as principais transmissões de zoonose seria febre aftosa, que o Brasil está se tornando livre de febre aftosa, então praticamente hoje não existe mais esse risco hoje atualmente do Brasil, mas as principais seriam brucelose, tuberculose e leptospirose, Marcos. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marco Danta. Bom dia, Dr. Robson. Olha, essa aqui já foi, eu errei o áudio aqui. Agora sim, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, Dr. Robson. Aqui é Neuma da Barra Nova. Eu sei que o doutor é veterinário, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vizinha minha casa tem uma mulher que é criadora do mosquito da dengue. Qual é as providências que eu devo tomar, doutor? Responda aí a mim, por favor. Só estou pedindo uma informação e obrigada. Um abraço para você, Neuma. E aí, Dr. Robson? Marcos, graças a Deus eu consegui ao longo de muitos anos trabalhar, estudar bastante vários assuntos, né? A questão da dengue, eu tive a oportunidade, né? Foi uma das grandes escolas que eu tive na minha vida, trabalhar durante 6 anos no combate à dengue. Até hoje ainda ajudo no combate à dengue. Veja bem, se a vizinha ela tem na casa dela riscos de dengue, que seria caixa de protegida, acúmulo de água sem proteção, porque o mosquito da dengue se reproduz em água limpa e parada. E se comprovadamente você vê que o mosquito tá gerando lá e tá proliferando lá, você deve comunicar ao Centro de Controle de Zoonoses ou ao agente de endemias da área, né, da sua área, que passa na sua casa, para que eles possam ter uma atenção melhor e mais detalhada, né, que são pessoas extraordinárias, os agentes de endemia, são pessoas que dão o suor dele no dia a dia para tentar diminuir o risco de transmissão desse mosquito, né, Marcos? E uma coisa interessante, eu estava lendo ontem uma reportagem, o Brasil esse ano bateu o recorde de morte por dengue no país. Então, mais de 300 casos já de óbito no país em virtude da dengue. E isso é preocupante. Eu acredito que a providência, a orientação que eu dou é que ela procure
o Centro de Controle de Zoonoses, eu procuro o agente de endemias da área para que ele possa fazer um trabalho de educação, comunicação, um trabalho de tratamento, até de prevenção nessa casa da vizinha aí que acaba de citar. Nessa guerra contra a dengue, todos nós temos que fazer a nossa parte. Com né? certeza, Marcos. Muitas vezes a gente aponta o dedo para o vizinho, né? Ou eu mesmo aponto o dedo para mim mesmo, e muitas vezes dentro da minha própria casa existe um risco de transmissão. Quem aqui tem todos, por exemplo, sua caixa d'água é telada, sua caixa d'água o sangradorzinho dela é impedido, tem lá uma telinha impedindo que o mosquito entre e saia pelo sangrador da sua caixa. Vaso de planta, você tem algum vaso de planta em casa com água? A água do seu gato e do seu cachorro você troca todo dia e limpa o reservatóriozinho que acumula água. Embaixo, às vezes, ainda existe a história do tambor que acumula água de chuvas, ele é protegido. Então tudo isso aí a gente tem. As garrafas d'água que estão no céu aberto, tá com a boca virada para baixo para que não acumule água como a chuva de ontem. Então tudo isso aí a gente tem de estar atento e observando, porque o mosquito se reproduz muito rápido e os ovos que estão adormecidos por até 1 ano podem eclodir em virtude de uma chuva que aconteceu ontem. Dr. Robson, bom dia. Tem algum problema meu cão não gostar de ração? Ele só come se estiver misturado com comida ou se estiver com muita fome. Isso, veja bem, eu brinco, às vezes no consultório, eu digo assim, quem come filé, né, vai querer roer osso, não é o sentido que eu digo a isso, é porque a comida caseira ela é muito saborosa, ela é muito atrativa, tem um paladar muito satisfatório para o cão. Então, se você colocar a comida caseira de um lado e colocar a ração do outro, claro que ele vai se direcionar para a comida caseira, pelo paladar, pelo odor, né? Pela satisfação em comer. Quando você mistura, ele vai comendo satisfatoriamente as duas. Uma dica que eu dou, Marcos, é que as pessoas que enfrentam esse problema, que ela comece a quebrar a ração, ela quebra a ração e começa a misturar essa ração quebradinha, quase farelada, junto com a comida caseira. O cão não percebe? E aí ele começa a se acostumar com o sabor da ração. E você vai diminuindo a comida caseira e aumentando a quantidade de comida de ração. E à medida que ele for comendo, você vai aumentando o tamanho do grão da ração, até que diminua quase na sua totalidade a comida caseira e ele começa a se acostumar com a ração e posteriormente você tira 100% da comida caseira e ele vai estar acostumado a comer a ração sem menor problema. Boa dica então. Você inicia farelando a ração. Você pega a ração e farela a ração, faz com um farelo quebrado bem miudinha e você mistura na comida caseira. E posteriormente você vai diminuindo a comida caseira e aumentando a quantidade de ração e também o tamanho do grão até que ele se acostume a comer 100% de ração. Como você acha, pela sua experiência, com quanto tempo ele vai estar acostumado com a ração? 15 dias, no máximo 30 dias, ele está comendo 100% de ração. Olha aí, minha amiga Ana Luísa. 15 dias, Dr. Robson. Isso, em 15, 30 dias ele está comendo 100% de ração. Doutor, outra pergunta aqui. Urina com forte odor é sinal de infecção? Pode ser. O forte odor, ele pode estar atrelado à ureia, né? Ali que vai ser eliminada pela urina, mas também ele pode estar atrelado a bactérias que estão ali causando infecção e está acarretando uma infecção urinária, seja de bexiga, ou seja, a nível do trato completo, chegando até uma infecção renal. Mas principalmente está muito comum, apareceu bastante na clínica, gatos, agora nesse período que começou a esfriar, né? Veja que o clima está esfriando, o nosso clima, e em virtude desse frio, o gato ele passa a dormir mais e a beber menos água, favorecendo assim o desenvolvimento de cistites, que seriam um quadro inflamatório ou infeccioso
na bexiga, aí causando infecção urinária. Outra pergunta aqui, o nosso ouvinte José Carlos quer saber se cachorro pode ter mal súbito. Pode sim, cachorro ele pode ter aí mal súbito, causando, né, chegando à morte, claro, e pode estar atrelado principalmente a quadros cardíacos aí, ou neurológicos, mas principalmente cardíacos. Aí nesse caso tem que procurar imediatamente o Marcos, hoje o que é que acontece? Hoje, animais que apresentam sintomatologias cardíacas, que seria, a principal sintoma ou desmaios, ou apresentando tosse, né, uma tosse, ele tosse, ao final dessa tosse ele faz como se fosse vomitar, porém não sai nada, é uma tosse seca. Ela é bastante característica, essa tosse, de quadros cardíacos, e que o médico veterinário, ao fazer essa avaliação clínica, ele vai solicitar um eletrocardiograma, que é um exame aí cardíaco que é feito, e fazer a identificação se existe comprometimento no nó sinusal, comprometimento de alguma válvula cardíaca, e fazer a prescrição e o tratamento mais adequado. Esta semana eu vou tocar aqui no assunto, a gente pode até deixar para outro, porque eu sei que talvez renda muito, né? Esta semana eu me encontrei com uma amiga aqui em Caicó, e ela me relatava o sofrimento que a morte do cachorro dela causou, não apenas a ela, mas toda a família, né? E foi até essa questão de problemas cardíacos. E é impressionante quanto as pessoas têm dificuldade, né, de dar um adeus até o seu animal, né? Marcos, esse tema é um tema que eu abordo sempre aqui no programa, sempre a gente discute isso. Nós fomos criados no nosso dia a dia, na nossa cultura, até seridoense, a cultura seridoense é uma cultura diferenciada, né? A cultura seridoense, nós fomos criados para pai, para filho enterrar pai, né? Nós fomos criados para isso, para sempre, para o filho, né? Até uma questão de idade, de tudo isso, para filho enterrar pai. Porém, hoje, como está se criando cão e gato, né, como filho, as pessoas estão criando os cães e os gatos como filho, então, obrigatoriamente, hoje, né, pai vai ter de enterrar filho. Então, isso aí, as pessoas têm de começar a se acostumar que o período de vida de um cão e de um gato, ela é muito difícil ultrapassar 20 anos. Muito difícil. Eu tenho pacientes com 19 anos de idade, mas com 20 eu ainda não cheguei a ter, né? Então, obrigatoriamente, pai vai ter de enterrar filho, já que estão criando os cães e os gatos como filho. Então esse é um tema que a gente pode abordar sem menor problema. Nossa amiga Márcia pergunta, Dr. Robson, poderia explicar um pouquinho como se dá a gravidez psicológica em cadelas? Porque minha cadelinha passou pelo terceiro cio e toda vez após o mês ela cria leite nas mamas. Isso, o que é que acontece, Márcia? A pseudogestação, a gravidez psicológica em cadela, ela é muito comum. A cadela, ela tem essa característica, diferentemente da gata. A gata, ela não tem tanto. Porém, isso aí vai ocorrer em virtude de, né, liberação do estrógeno, né, que é o hormônio que vai ser liberado durante o cio. Esse animal, ele, ao liberar esse hormônio, ela vai começar a apresentar as características de estar gestante, né, que é a pseudogestação, vai querer começar a juntar ossinhos, brinquedinhos, se deitar em cima disso, estimulando a glândula mamária. Aí nessa estimulação da glândula mamária já tem a parte de circulação hormonal e ainda o estímulo dos objetos, e ela vai desenvolver aí esse leite na glândula mamária. E inclusive, Marcos, tem delas que até aumenta a barriga, né? Começa a juntar líquido dentro do útero, dando a impressão que ela está gestante, com o leite e com a barriga grande. A indicação para isso daí é cirúrgica. Ela deve fazer a histerectomia da cadela dela para que resolva esse problema aí de pseudogestação.
Se prepare que vem pergunta bomba aí. Joelma de Souza, bom dia, Joelma. Bom dia. Vai colocar Dr. Robson na parede, bom dia, né? Marcos, Dr. Robson. Não, eu vou perguntar sobre o meu Spike, né? Quem é Spike? Spike é o meu cachorro. Cachorro de Cachorro chique é outra coisa. viu, Marcos? Spike. O meu é Lulu, né? Ele é Spike. O meu cachorro, ele está com um pelo grosso, né? Isso é porque a gente dá ração, mas dá comida normal? Ou não dá banho no cachorro, né? Fica grosso o pelo. Rapaz, Joelma querendo fazer uma pergunta séria e Marco dando uma pancada nela. Mas a gente consegue, Joelma, aqui resolver. Consegue. Veja bem, muitas vezes a pelagem ela está relacionada à questão de deficiência de vitaminas ou minerais. Um fator que pode ocorrer. Muitas vezes você está dando a ração de boa qualidade, você está fornecendo a ração que tem os nutrientes necessários, mas você dá nesse intervalo a comida caseira, né? E essa comida caseira desbalanceia toda a parte mineral e vitamínica que você forneceu através da ração, se tornando assim insuficiente para que dê uma boa pelagem, né? Uma boa nutrição vitamínica e mineral para a pelagem desse animal que ele necessita. Quando a gente fala que não dê ração, não dê comida caseira, não é que a comida caseira não preste. É porque a comida caseira não fornece a quantidade de vitaminas e minerais, né, quantidade de proteína e energia balanceada que a ração consegue fornecer. Então, nessas condições, Joelma, qual a orientação? É que você faça uma suplementação. Existe aí diversas medicações, né? Posso até citar a peloiderme, é uma vitamina, um complexo vitamínico e mineral que você fornece e supre essas necessidades que o cão tem e consegue fornecer aí os nutrientes necessários, as vitaminas e os minerais necessários para a pelagem. A pelagem volta a ficar aquela pelagem sedosa, aquela pelagem brilhosa que você tanto procura ver no animal. E também tem os shampoos que você pode estar dando banhos aí com os shampoos, até tem shampoo hidratante, né? Tem máscara hoje para pelagem e para o pelo dos cães e dos gatos, com uso de silicone, que fica bem sedosa e brilhosa a pele. Então isso aí, com certeza Spike vai ter um dia de cão aí no pet shop, Joelma vai resolver esse problema. O senhor nunca atendeu um paciente com o nome de Spike na sua vida? Não, por incrível que pareça, Spike foi o primeiro que... Por que o Spike, Joelma? Quem foi que escolheu esse Spike? Os meus meninos, né, que escolheram. Mas por que Spike? Uma decisão deles, Marcos. Tem explicação, né? Doutor, obrigado pela sua participação. Doutor Robson Góes, médico veterinário. Ele está na Clínica Veteripet, Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó, telefone 3421-1263, até sexta-feira, se Deus quiser. Até março, nós reativamos o Instagram. Estamos fazendo postagem no Instagram Veteripet. Quem quiser acompanhar, aí já tivemos aí a postagem com a parte odontológica, com a parte de cálculo renal. Essa semana foi a de glândula da terceira pálpebra. Estamos aí provavelmente montando outros programazinho como a dica da semana. Vamos começar provavelmente a partir da próxima semana. Então quem quiser acompanhar mais de perto a Veteripet nas redes sociais, aí tem o Facebook da Veteripet e também tem o Instagram da Veteripet, que estaremos à disposição para atender, e um bom final de semana a todos. Ok, então quem quiser seguir no Instagram, Veteripet, né? Vai Isso. seguir com certeza o Veteripet no seu Instagram.